Começando mais um programa Ico Thomas Show. Toda semana, entrevistas inéditas e exclusivas com entrevistados super conectados e histórias fascinantes. Inscreva-se no canal. Ico Thomas Show é um oferecimento Vivares Lip Center, Assum Supermercados e Conduz Vale, com apoio de Kia São Motors, Bertrand e Massas Romena. Tudo bem, pessoal? Começando mais um programa Ico Thomas Show. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência aqui no canal 520 da NET e também no YouTube. Você já nos segue no YouTube? Tá passando aqui, ó. É só ir lá toda semana, conteúdos exclusivos para você. Obrigado novamente pelo carinho. Hoje estamos gravando aqui direto do Rafael Hair Therapy e do Grão Restaurante, que está completando, assim como salão, 6 anos. Estão nos recebendo aqui. E o meu convidado de hoje é um grande amigo que tenho, meu cirurgião dentista, meu parceiro no programa, esse rapaz que também, vamos falar sobre isso, faz joias lindas, maravilhosas e deixa o sorriso das pessoas de um jeito assim incrível. Nasceu para fazer isso. Dr. Manuel Barrios está aqui com a gente, obrigado por ter vindo. Obrigado, Ico. Obrigado mais uma vez estar aqui no programa contigo, poder conversar um pouquinho sobre coisas interessantes. Ô Manuel, eu sempre acho tão interessante quando eu converso contigo, é tua educação, assim, cara. A gente até ia falar sobre outras coisas, mas vamos começar falando sobre isso porque eu fiquei assim encantado. Tu é um sujeito assim tão educado, tão prestativo. É aquele rapaz que tu pode largar em qualquer lugar do mundo. Tá aqui em Porto Alegre, tá bem. Tá em Veneza, tá bem. Tá em qualquer canto do mundo. Ele é um rapaz bem apessoado e educado. Como é que foi a tua educação, Manuel? De onde vem essa gentileza toda? Que legal isso. Eu sou teu fã, viu? Obrigado, Ico. Obrigado. Na verdade, eu sempre digo que educação é o tipo de coisa que não se compra propriamente. Exatamente. Né? Ou se tem de berço, e quando digo berço, não é berço de dinheiro, sim, berço de criação. Não berço é somente berço esplêndido, né? Esplêndido. É um berço. É o berço de criação e educação. Eu acho que é uma base familiar importante, né? Uhum. E tu sempre foi assim, o cara que gostou de ler, estudar, é isso? O famoso bom moço. É verdade, o famoso bom moço. Tu gosta sempre de ler, estudar, tu tá sempre te informando, né? Sim, a gente tem que buscar sempre as informações, o que é de mais novo e ficar inteirado do mundo no geral, né? Ô Manuel, sobre odontologia, claro, vamos falar hoje aqui no programa, mas a gente pode começar já pelo outro lado, assim. Tu já me mostraste as joias que tu faz, de onde surgiu isso? Coisas maravilhosas. Sim. Durante o tempo que tu tá falando aqui, a gente vai passar algumas fotos das obras que o Manuel faz. De onde surgiu isso aí? Ico, na verdade, as joias começaram muito que ao acaso comigo, né? Antes da pandemia, eu estava olhando o Instagram, e eu começou a me chamar... Eu sempre gostei de joias, sempre gostei. Mas não era uma coisa que me chamasse tanta atenção. Aí eu não sei se por causa da pandemia a gente começou a observar coisas que antes não observava. Tem toda a razão. Começou a dar atenção a coisas que antes não dava. E aquilo me chamou a atenção. E digo assim, para aí, é uma coisa... E eu sempre tive um problema de ter hobbies na minha vida. Eu nunca tive hobbies. Isso foi uma coisa muito tratada em terapia, de ter coisas que eu gostasse de fazer, a não ser a minha profissão, que é o que eu gosto, enfim, mas ter outras coisas que eu gostasse de fazer. Isso sempre foi um problema, um sofrimento para mim. Até que surgiu a questão de joalheria e eu disse, mas espera aí, é interessante, comecei a observar como é que as peças eram produzidas, como era o processo de criação que assim como as roupas, tem todo o processo de criação, desenvolvimento de coleção, as joias também têm desenvolvimento de coleção. Aí eu comecei a estudar Bulgari, comecei a estudar Cartier, comecei a estudar essas grandes joalherias e poder entender de como é que é esse processo de criação. Aí o que eu fiz? Eu busquei escola para aprender. Olha. Né? Então eu fiz curso desde desenho de criação, fiz bancada, né, de sentar na bancada para produzir a joia, desenho, né, parte de criação, e comecei a produzir alguma coisa. Né? E aí eu criei a minha marca de joalheria, que é Bari. Bari. Aí depois a gente pode passar
pode passar o Instagram, que eu tenho o Instagram dela. Pode falando aí que a gente tá passando. Já tá passando. Tá passando. @Bari_Manuel Barros. Esse é o nome. E aí o pessoal encomenda, tu faz as coisas, tem pra vender ali, pronta entrega, como diz, como é que é? Tem alguma coisa de pronta entrega, mas eu acho que uma joia é o tipo de coisa que a pessoa busca algo muito particular. É particular, né? sim. Então a gente pode ter alguma coisa já pronta, mas dentro da minha ideia, da minha criação, eu consigo colocar algo especial para ti. Não é? Mas o principal, o que eu busquei dentro da joalheria? Conhecer muito a parte de gemas preciosas, das pedras preciosas. E se tu me perguntar o que eu mais gosto dentro da joalheria, é justamente as gemas, a parte de gemologia. Então, se tu olhares as minhas peças, tu vai ver o primor que são as gemas. Então, as gemas que eu tenho, então, para ter uma ideia, eu tenho muita gema em casa, eu coleciono gemas. Então, pessoal que não sabe o que é gema, o pessoal pedras acha preciosas. Que é de ovo, não é de ovo, pessoal, calma. São pedras preciosas, né? Então, eu busquei ter parceria com pessoas que entendessem muito da parte de gemologia, né? Então, tem um gemólogo que é parceiro. E então, todas as minhas peças são gemas selecionadíssimas, de qualidade AAA. Então, se for fazer uma joia comigo, eu vou abrir uma mala e dentro dessa mala eu vou ter gemas mais preciosas e de melhor qualidade que existe no mercado. E aí, não desfazendo das joalherias que existem, eu duvido alguém ter pedras preciosas, joalherias em Porto Alegre, ter pedras preciosas que eu tenho. E de onde é que tu consegue? Bom, eu tenho esses parceiros, então eu tenho um gemólogo que ele me fornece pedras super raras. Então tem pedras super raras e a gente tem de excelente qualidade. Então, por exemplo, se o Ico quiser fazer uma peça, eu vou abrir essa mala e vou expor para ele todas as melhores gemas que eu tenho. Em cima disso a gente pode ir criando a peça. Eu sou bem leigo nesse assunto, tá? Mas, por exemplo, tu vai fazer uma joia e aí tu tá ali lidando com ouro. Ai, que medo de estragar alguma coisa errada, e aí é ouro? Como é que lida com isso aí? Se der algum problema, o ouro se derrete, né? Então derrete, faz de novo outra peça. Derrete, faz de novo. É isso, faz de novo, não tem, pode errar. Pode errar. É que tudo que é com ouro, o cara pensa, não, tem que sair perfeito. Mas não, errou, faz de novo. Derreteu o ouro, faz de novo. Faz outra peça. Sem problema nenhum. Simples assim. Simples assim. Manuel, meu querido cirurgião dentista, está aqui também, faz joias maravilhosas. Vamos agora para a parte dos dentes, Manuel. Que maravilha. Como é que surgiu isso na tua vida, Manuel? Porque a gente nota, vai no teu consultório, que tu nasceu para isso, tu tem esse dom, tu conversa com as pessoas, tu deixa à vontade, tu faz um trabalho de excelência. Como é que surgiu o Manuel? Como é que surgiu o Manuel dentista? Manuel dentista, exatamente. O Manuel criança, vamos começar, a gente tem que isso, começar. Claro. O Manuel criança, assim como eu acabei de te relatar que não tinha hobbies até então, o Manuel criança, ele não brincava. Olha só. Eu era uma criança que não brincava, tu não me vê brincando. Qual era o brinquedo do Manuel? Fazer o brinquedo dele. Então ficava o dia inteiro em silêncio, minha mãe nem me via brincar, que não existia barulho, não tinha aquele movimento de criança. Não, eu estava lá fazendo meu brinquedo. Sensacional. Era isso que eu fazia. E aí eu sempre, desde cedo, observando o meu dentista, eu gostava da questão do trabalho, do trabalho manual, a questão de poder planejar um tratamento, de poder executar um tratamento. E aí eu vi que isso se assemelhava muito com o meu brinquedo. Mas que coisa legal. Que era de planejar e executar o brinquedo. Então eu vi que eram muito parecidos e eu comecei a gostar. Então eu fui uma criança que as crianças no geral, um dia eles querem ser médico, um dia eles querem ser bombeiro, no outro dia querem ser... Não, eu sempre quis ser dentista. Não tinha, se tu perguntar o que tu gostaria, sempre foi a mesma coisa. Por isso que eu disse, nasceu para isso. Olha que história maravilhosa, cara. E depois descobri a joalharia, só que veio só a somar, porque também é um processo muito semelhante. Obviamente não tem a questão da pessoa, né, do ser vivo, do cuidado, da questão de saúde, mas o processo de criação, de elaboração e de execução de um tratamento é muito semelhante com todo o processo de criação de joalharia. É muito semelhante. Ô Manuel, qual o sorriso perfeito para ti? O que tem que ter um sorriso para ser, digamos, o mais próximo do perfeito, então? Ou perfeito? O sorriso perfeito, ele tem que ser uma coisa que harmonize lábio, gengivas e dentes. Essas três coisas têm que andar juntas.
Então, muitas vezes a gente faz um tratamento reabilitador estético, de fazer um sorriso novo, e às vezes o lábio, o tipo de sorriso, às vezes sorriso muito alto, que mostra muita gengiva, ou muitas vezes tem pacientes que com os anos, eles tentando esconder o seu sorriso por não gostar, por ter falhas, enfim, eles causam um desequilíbrio muscular na boca, então quando eles vão sorrir, o sorriso fica todo torto. Então às vezes a gente faz um conserto, melhora o sorriso, os dentes bonitos, bem alinhados, mas aí os lábios não ajudam. Então um sorriso bonito ele tem que ter dentes alinhados, com uma cor clara, não estou falando branco parede, como eu digo, de folha de ofício, de folha A4, um branco normal. Que a gente brinca, né? De canecas. De caneca, de cerâmica. Então, dentes claros, alinhados, com gengivas, a relação entre gengivas e dentes criando uma proporção adequada. E aí dentro dessas proporções, cada pessoa tem uma proporção. Obviamente que os dentes eles têm já algumas medidas já meio padrão, mas isso pode mudar de pessoa para pessoa, porque um sorriso ele é feito quando a gente cria, quando existe a gênese de um sorriso, ele é pautado em cima das medidas faciais. Então, por exemplo, todos os pacientes que fazem tratamento comigo, na primeira consulta eu faço uma medida de todo o rosto. Então a gente mede as proporções faciais, a distância interpupilar, a asa do nariz. A asa do nariz é que é a bordinha do nariz, então quando a gente está sério ele está numa posição, quando a gente sorri ele se alarga. É verdade. E quando ele se alarga, se a gente puxar uma linha, na largura ele vai ter que baixar aqui e dar direitinho no canino. Então a largura do nariz é uma referência também para se fazer um sorriso. Então são uma série de medidas que a gente toma. Um conjunto de fatores. Um conjunto total. de fatores. Muitas vezes as pessoas acham que vai abrir uma gaveta e vai sair os dentes. Não existe isso. Tá? Então a gente tem que elaborar, tem todo um processo de elaboração de sorriso em cima das medidas faciais para não chegar àquela situação que a gente olha para a pessoa e pensa, poxa, mas essa boca parece que não pertence a essa pessoa, né? É verdade. Mas por que não pertence? Porque foram feitos em cima de outra métrica que não a da própria pessoa. Então isso é super importante, eu levo isso bem à risca, assim. Pessoal, estamos recebendo hoje aqui no Ico Thomas Show o querido cirurgião dentista, o meu cirurgião dentista, Manuel Barrios. Fizemos um rápido intervalo e já voltamos mais com este assunto. É rapidinho. Estamos de volta com o Ico Thomas Show, hoje recebendo aqui meu amigo, meu cirurgião dentista Manuel Barrios, que está falando sobre vários assuntos aqui. Manuel também faz joias, né? Manuel é responsável por muitos dos sorrisos das misses por esse Brasil afora aí. Manuel, uma dúvida que eu tenho, tá? Antigamente as mulheres colocavam silicone assim adoidado e depois de uma época começaram até a tirar, porque estava over demais. E esses dentes brancos que temos visto em novelas, em programas de televisão, aquele branco parece uma porcelana, uma caneca, assim, isso aí também não, o pessoal uma hora não vai cansar e vai querer voltar, não ficar o dente escuro, mas não aquele branco, que nem minha avó sempre dizia, não tão ao sol, nem tão à lua, né? Então um meio termo, isso tá acontecendo ou vai acontecer? Como é que tá? Já está acontecendo. Já está acontecendo. O que acontece? A gente tem visto, na verdade, o que eu enxergo hoje, o problema não é nem a cor tão branca, é a gente soma a cor branca com dentes extremamente grandes. Pois é. O que a gente acabou de falar, quando não se leva em consideração as medidas do rosto do paciente. Então a gente sabe que o branco ele reflete luz. Quando ele reflete luz, ele aparenta maior. É física, não é odontologia, é física. Então, por exemplo, se você faz um sorriso com dentes grandes e muito brancos, o que é branco pode ficar gigantesco e aí ficam dentes muito grandes e muito brancos. Isso é o que me choca mais, na verdade, são os volumes. E aí depois que tá feito, como faz? Por exemplo, o dente tá aquele brancão, e a pessoa tá achando que, entre aspas, tá? Não tô mais gostando, tô achando meio estranho. Como é que refaz? Daí tem que tirar lentes, colocar outras? Não
tem outra coisa, tem que remover e fazer Fazer de novo. tudo de novo. E não é um tratamento barato, né? Então Não, tem que vai pensar refazer bem quando do fizer. zero. Isso é uma coisa que eu sempre digo. Quando faz um tratamento desse, tu tem que saber exatamente o que está fazendo. Claro, amor. E não ter surpresas. Mas a questão de brancos, tem pessoas que buscam isso, eles buscam artificialidade mesmo. Então existe essa questão. Mas a maioria dos cirurgiões dentistas não acham interessante isso. O que tu acha daquele dente brancão, assim, que a gente está vendo muito aí? Eu, particularmente, não gosto. Eu acho que tem que ser claro. É muito artificial, né? Tem que ser claro, mas não um branco cerâmica Deca. Então tem que ser uma cor clara, mas não aquilo dali. Tem que ser um pouco menos. Quando alguém chega no teu consultório e fala, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero os dentes assim, e tu que tem uma grande experiência de muitos anos, tu sabe se aquilo vai ficar bom ou não, né? Como é o papel, como agem assim os dentistas nesse momento? Tem que falar para a pessoa, olha, eu acho que tu tá meio empolgado demais, coisa e tal. Ou tem que fazer o que o cliente quer? Como agir nesse momento, hein? Eu já tive pacientes que eu agradeci por eles terem me procurado e dei tchau. Olha aí, ó. Porque tem pessoas profissionalismo, hein? Tem pessoas que buscam uma realidade não alcançável, né? Então eles buscam um padrão de beleza que na cabeça dele é o padrão de beleza que ele gosta. Só que muitas vezes eu me neguei a fazer tratamentos porque eu iria me achar um profissional não muito adequado, digamos assim, fazendo aquele tipo de tratamento. Né? Embora eu faça tecnicamente, a execução seja boa, mas vai pecar lá no final, que é na cor. E a maioria das pessoas, o leigo, quando vê um sorriso, ele vê basicamente a cor. Ele não vai dizer assim, como o formato do teu incisivo central, do dente 21, como é bonito, ninguém vai dizer isso. Ninguém vai dizer, ele vai olhar e dizer, é branco. Ponto. É verdade. Ficou nisso. Ninguém vai dizer que bonito. Por mais bonito, por mais uma anatomia maravilhosa que tenha toda a porcelana, ele só vai ficar na questão da cor. Porque o leigo só enxerga a cor. Tu já fez, claro, muitos trabalhos maravilhosos, assim, inúmeros clientes teus, assim, eu acompanho, eu acho realmente incrível o teu trabalho. Mas se fosse para falar um que vem agora atualmente, assim, eu sei que tem vários, tá? Mas um que vem na tua mente agora diz, que sorriso bonito que eu fiz. Quem seria, hein? Ai. Não, as outras não vão ficar bravas, nem os outros. Não, é um só que ele lembrou agora, mas tem vários, todos os teus trabalhos ficaram bonitos, mas um que tu lembra assim, puxa, me puxei, foi bom. Eu acho que é muito da pessoa que recebeu esse sorriso se sentir tão bem, vou usar uma palavra que eu não gosto de usar, que é empoderamento, mas que se sente tão forte com aquele sorriso que recebeu, que ela fica mais bonita ainda do que realmente o sorriso é. É uma coisa que transcende o sorriso propriamente e vai para o rosto, e vai para a autoestima, e vai para se sentir bem com ela e com as outras pessoas. De repente essa minha pergunta ficou um pouco delicada. Como é que ele vai dizer isso, já que ele fez tantos, né? Mas posso eu falar um? Eu posso falar um que eu acho incrível, tá? Pode. Júlia Gama. Linda, né? Júlia Gama, a nossa Miss, que tu fez, né? Trabalho nos dentes dela. Aí eu posso falar, né? Pode. Realmente... Ainda mais que a nossa vice-Miss Universo. Exatamente. Né? Cara, eu acho os dentes que tu fizeste da Júlia Gama incríveis. Como eu disse, todo o teu trabalho é de excelência. Mas um que me veio na cabeça quando eu fiz até a pergunta foi ela. Aí a gente entra também numa questão, como existe a questão de sigilo profissional, né? Então todos os casos que eu exponho é porque o paciente me permitiu expor. Claro. Então, por exemplo, a Júlia na verdade ela é amiga, hoje em dia ela é uma amiga. É uma pessoa que ela recebeu esse sorriso e ela mudou. Ela teve essa transformação. Então tu consegue ver que ela abraçou aquele sorriso com tudo que ela pode. Aquilo ali melhorou a autoestima dela, melhorou ela profissionalmente. Hoje ela está trabalhando no México. No México, Está super bem, trabalhando super bem lá. Então, assim, ela é uma pessoa que o sorriso é bonito e a pessoa se iluminou mais com aquele sorriso. Mas, assim, ela, dos pacientes que tu me conhece, até porque, que tu conheces, é porque também ela eu posso expor, ela me deixou... Mas tem tantos outros tão bonitos e que infelizmente, eu não posso falar... Então, eu fico assim, vamos deixar assim, o da Júlia. É lindo, é lindo. Ô Manuel, como surgiu
a fase da tua carreira que muitas pessoas falam, o Manuel é o cirurgião dentista das misses, coisa e tal. Como é que surgiu isso na tua vida? Eu vou te falar que é o tipo de coisa que surgiu já faz muito tempo, assim. Durante a faculdade, eu já trabalhava, já fazia alguns desvios de pacientes dentro da faculdade para fazer estética. Olha aí. Então eu tinha alguns professores que eram muito amigos e que eles me encaminhavam, porque dentro da faculdade tem que seguir uma linha, né? Então, por exemplo, pacientes de reabilitação estética, eles vão para o mestrado, eles vão para os alunos do doutorado, eles vão para... Eu conseguia na graduação fazer atendimento dessas pessoas, porque tinha alguns professores que davam um jeito de me encaminhar ali e fazer. Claro. E eu sempre acompanhei os concursos de Miss, e eu via que dentro da preparação de uma Miss existia várias coisas que elas tinham que fazer. E na época, o sorriso era meio deixado de lado. Era deixado de lado, não era uma coisa. Eu digo assim, mas espera aí, a Miss, tu vai ver no dia do concurso ela desfilando de biquíni, ela desfilando de vestido e tal, mas tu vai ver só naquele dia, depois nunca mais tu vai ver ela de biquíni. O que tu vai lembrar da Miss? Sorriso. Do rosto, do sorriso, do olhar. Com certeza. Então eu procurei fazer, quando eu terminei a faculdade, já logo em seguida eu tentei conseguir uma parceria e consegui. E a partir daí eu nunca mais... Eu me tornei meio que referência dentro desse segmento. Então as misses das principais franquias de concurso de beleza, que Miss Universo e Miss Mundo, elas são, 90% das vezes elas são minhas pacientes. Então eu tenho a felicidade de ajudar na preparação das misses que vão tanto para o Miss Universo quanto para o Miss Mundo. As brasileiras têm os dentes lindos. Qual outro país que tu nota assim, que sempre vem com um bom sorriso? A Venezuela. Venezuela, é? Venezuela e Colômbia também. Colômbia. Que maravilha. Agora, por que acontece isto? A gente vai para a Europa, tive agora há pouco tempo em Madrid, em Barcelona, e agora mais recentemente ainda em Portugal, e a gente nota que os dentes do europeu é estranho, né? É estranho, são os dentes até dos ingleses, né? Principalmente. Na Inglaterra, ali Londres, os dentes feios, né? Por que isso acontece na Europa, hein? Porque aqui no Brasil a gente é acostumado, a gente na realidade é mal acostumado com dentes e sorrisos maravilhosos. Aí tu vai para Londres, meu Deus, não ria, não sorria. Por que acontece isso? Eu chamo isso de prioridades. Né? Então a gente tem o brasileiro que ele... Até então é um povo que sorri muito, que é alegre, enfim, e a gente tem muito do americano, e o americano também é uma cultura de dentes bonitos, assim, de cuidar. Claro que o americano ele vai mais para o lado artificial, daqueles dentes mega brancos e tal, mas eles têm como rotina visitar o dentista. É deles, é de rotina. Então eles buscam estar bem, né? Porque nos Estados Unidos o sorriso branco, alinhado e bonito é status. E o brasileiro notou que isso também pode trazer para ele status. A gente é que nem americano. É verdade. Então o sorriso hoje entra no patamar de status. Então eu quero morar na cobertura, eu quero ter a Ferrari, eu quero ter o corpão, não interessa como vai ser por lipo, vai ser cirurgia, não interessa, eu quero ter um sorriso perfeito. Esse é o combo. Então a gente nota que muitas vezes os pacientes que buscam esse tratamento é um paciente que busca status. Pessoal, o programa está acabando. Recebi aqui meu amigo, meu cirurgião dentista, Manuel Barrios. Estamos gravando hoje aqui direto do Rafael Hair Therapy, também do Ogrão, que completou 6 anos. Parabéns a todos. Estamos chegando então ao final do programa. E para encerrar, uma pergunta bem básica, mas muitas pessoas às vezes confundem isso. Quantas vezes ao dia escovar os dentes é necessário, Manuel, hein? Parece uma pergunta boba, mas não é, né? Mas não é. Eu já até tinha me feito essa pergunta há um tempo atrás, eu te respondi, vou continuar respondendo a mesma coisa. Às vezes é melhor uma única escovação muito bem feita do que várias durante o dia mal feitas. Então, é importante que quem está em casa, que consulte com o seu dentista e que veja qual é a escova adequada, qual é o creme adequado, o creme dental adequado,
enxaguatório adequado, porque a gente está muito também acostumado vai no mercado, na farmácia e compra. E hoje eu mesmo estou trabalhando com cremes dentais, enxaguatórios e fios dental específico. O que tu vai usar hoje, para ti, para o Ico, é diferente do que outra pessoa vai usar. Então essa especificidade é super importante também. Perfeito, pessoal. Recebemos aqui meu amigo também, meu cirurgião dentista, Manuel Barros. Voltamos na semana que vem com mais um Ico Thomas Show e obrigado por ter vindo. Obrigado, Ico. Valeu. Obrigado. Até mais. Ico Thomas Show é um oferecimento Vivare Sleep Center, Assum Supermercados e Conduz Vale, com o apoio de Kia São Motors, Bertran e Massas Romena.